Sabe, existe um segredo que separa as pessoas mais ricas de todo o resto. E olha, não é sobre quanto elas ganham, mas sim sobre como elas gerenciam o que ganham. Hoje a gente vai destrinchar uma regra super poderosa criada por um multimilionário que começou do zero. É uma estrutura pensada para qualquer pessoa começar a construir riqueza. Dá uma olhada nesse gráfico. O que as pessoas mais ricas do mundo têm em comum? 75% são empreendedores, 15% são investidores, só uma pequena parte é de herdeiros ou celebridades. A maioria esmagadora não é funcionário com salário fixo. Eles são donos. Donos de empresas, de ativos, de imóveis. E é aqui que está o pulo do gato. A posse é o grande segredo. Quem não está construindo o próprio patrimônio, na prática está gastando a vida para construir o de outra pessoa. Pode parecer uma afirmação forte, né? Mas para pensar um pouco. O sistema parece desenhado para manter a gente vivendo de salário em salário. A gente recebe, paga as contas essenciais, moradia, comida, e mal dá para respirar já esperando o próximo pagamento para começar tudo de novo. É um ciclo que nos força a continuar trabalhando, com uma falsa sensação de liberdade. Mas olha, tem uma saída. A chave para quebrar esse ciclo é começar a ter ativos. É virar a chave na cabeça e passar de uma mentalidade de consumidor para uma mentalidade de proprietário. E a ferramenta para fazer isso é essa regra aqui, super simples, de 4 partes. O que importa não é o valor que entra, mas como esse valor é organizado. Bora entender cada uma dessas partes. Então, vamos começar pela base, o que vai construir o futuro financeiro. Os primeiros 40% da renda são divididos em duas categorias superpoderosas: crescimento e estabilidade. Essa é a parte do dinheiro que vai trabalhar para a gente. Em vez de ir embora em coisas que perdem valor, ele é usado para comprar coisas que, com o tempo, geram mais dinheiro. É assim que a riqueza vai sendo construída ali nos bastidores, enquanto a gente vive a nossa vida. Para entender o poder disso na prática, olha só a história do Billy e do Phil. O Billy começa a investir US$ 200 por mês aos 20 anos. Já o Phil espera até os 30, mas para compensar o atraso ele investe mais, US$ 300 por mês. No fim das contas, o Phil investiu US$ 108 mil, enquanto o Billy investiu só 96 mil. Então, pela lógica, o Phil se deu melhor no final, não é mesmo? Pois é, mas não. Graças à mágica dos juros compostos, os 96 mil do Billy se transformaram em mais de US$ 1.200.000. O tempo foi o maior aliado dele. E o Phil, mesmo investindo US$ 12 mil a mais, ele terminou com quase metade do valor do Billy. Ele perdeu a década mais poderosa de crescimento. A lição aqui é bem clara. Comece agora, nem que seja com pouco. Tá, mas investir onde? Pensa nisso como uma escada. A gente começa pela base, pelo mais seguro, fundos de índice que são bem diversificados. Conforme se ganha confiança e conhecimento, dá para subir degraus, imóveis, desenvolver habilidades que aumentem a renda e, lá na frente, explorar opções com mais risco e mais retorno, como negócios online ou ações individuais. A ideia é construir segurança antes de dar saltos maiores. Agora, vamos para a segunda parte dessa nossa base, os 15% para a estabilidade. E atenção, essa grana aqui não é para investir, tá? É dinheiro para proteção. É o que impede que um imprevisto qualquer destrua todo o progresso financeiro. A maioria dos perrengues financeiros, na verdade, não são problemas de falta de dinheiro, e sim de falta de estabilidade. Uma conta médica inesperada, uma batida de carro, isso pode forçar a venda de investimentos na hora errada ou a fazer dívidas. A história desse carro quebrado mostra perfeitamente por que ter uma reserva de emergência não é luxo, é necessidade. Beleza, e como a gente monta esse fundo? O processo é bem simples. Primeiro, se calcula o custo de vida essencial para 5 meses. Depois, esse valor é guardado numa conta separada, de fácil acesso e risco zero, como uma poupança com bom rendimento. Assim, o dinheiro fica seguro, disponível quando precisar e não perde tanto valor para a inflação. Ok, como o futuro sendo construído, vamos falar sobre como gerenciar o presente. Os 60% que sobraram da renda são para viver o hoje, mas de um jeito intencional. E é essa parte que vai dizer se o plano todo vai dar certo a longo prazo. Então, metade da renda, os 50%, deve cobrir as necessidades. E aqui é muito importante ser honesto sobre o que é uma necessidade de verdade. Aluguel, contas, comida, isso é essencial. Agora, jantar fora toda semana, assinaturas que não são usadas, roupa de marca, isso é luxo. A meta é manter os custos de vida fixos dentro dessa fatia.
E para ter um maior impacto nesse orçamento, o foco tem que ser nos dois gigantes: moradia e transporte. Conseguir controlar esses dois itens já libera uma grana enorme para os outros objetivos. Muitas vezes, ter um carro mais simples ou morar num lugar com aluguel mais baixo faz muito mais diferença do que cortar o cafezinho. E como evitar os gastos desnecessários? Não dá para confiar só na força de vontade, porque, né, ela falha. Em vez disso, o ideal é usar um sistema. Antes de uma compra que não seja essencial, vale a pena se fazer 3 perguntas. É um impulso? Então, espere 7 dias. O preço é mais pela marca do que pelo valor real? Reconsidere. E por último, isso vai de verdade melhorar a minha vida de alguma forma significativa? E finalmente a parte mais divertida, os 10%. Esse dinheiro é para ser gasto sem culpa nenhuma. E sério, isso não é um deslize no plano, é uma parte fundamental dele. Um orçamento sem recompensas é tipo uma dieta sem o dia do lixo. Fica punitivo demais e ninguém aguenta por muito tempo. E dá para ser estratégico até com as recompensas. O ideal é gastar em coisas que pagam de volta em felicidade e bem-estar. Viagens criam memórias, hobbies alimentam a alma, encontros com amigos fortalecem laços. São despesas que enriquecem a vida de verdade. Juntando todas as peças, a regra 25-15-50-10 não é sobre ser mesquinho de jeito nenhum. É sobre ter intenção. É um mapa para sair desse ciclo de ser possuído e entrar no caminho da posse e, consequentemente, da liberdade financeira. É sempre bom lembrar, a riqueza de verdade a gente quase nunca vê. Não é o carro caro na garagem ou a roupa de grife. São os investimentos crescendo quietinhos, o fundo de estabilidade que traz paz de espírito e a liberdade de poder fazer escolhas que não dependem do próximo salário. Essa regra é muito mais que um orçamento. É um projeto para construir uma vida com mais controle e mais liberdade. A questão final não é se o sistema funciona, mas o que cada um vai escolher construir com ele.